bem, vamos esperar algumas pessoas entrarem. Apenas uns 2 minutos para ver se pelo menos 10 pessoas ficam online. Enquanto isso, você já pode se acomodando, que daqui a alguns minutos apenas vamos dar início à nossa live. Mais uma live. Ok, temos 4 pessoas até agora. Só mais 1 minuto. Ok, muito bem. Vamos dar prosseguimento. Eu creio que o pessoal vai entrando conforme a gente for dando continuidade ao nosso assunto, a nossa live em si. Boa noite ao cristão presente, aqueles que vão chegar agora. Eu vou deixar o vídeo salvo também, então já deixo aqui meu boa noite para que você assista logo em seguida. E hoje eu pretendo abordar um tema bastante interessante, mas antes eu preciso esclarecer algumas coisas, tá? Primeiramente, se ao longo da live vocês verem que meu tripé, meu celular em si, ele está mexendo muito, isso é devido ao tripé. Meu tripé ele não é daquele fixo que se coloca numa parte sólida em si, ele é aquele que fica meio que pendurado, podemos dizer assim. Então qualquer movimento que eu faço no celular, voluntariamente o celular vai mexer, e aí vai ocasionar um pouco de movimento na tela de vocês, mas isso não vai incomodar tanto assim, tá bom? Eu creio que o pessoal aí já está entrando, boa noite a todos. E enquanto isso, antes de entrar no assunto determinadamente, eu quero explicar algumas coisas referente a essas lives e a página em si. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de explicar é, eu levantei uma enquete perguntando a vocês se vocês queriam que essas lives elas fossem semanais ou se fossem quinzenais. Vocês me deram a resposta, foi muito acirrada a competição, realmente tinha muitas pessoas que queriam semanais, muitas pessoas que queriam por quinzena. Então eu estou ainda tentando criar um método de ver como eu consigo aderir à proposta de ambos os lados. Então eu estou pensando um mês fazer toda semana e outro mês fazer por quinzena. Isso daí vai depender muito de vocês. Se vocês me pedirem que sejam realmente por semana, eu continuarei fazendo por semana, tá? Então essa é só uma observação que eu pretendo fazer a respeito da administração do tempo de vocês. O tempo é uma coisa muito importante, então eu preciso ter esse compromisso com vocês e assim como eu espero que vocês tenham comigo também. Encarecidamente eu peço que, se possível, vocês já compartilhem essa live para alguns colegas de vocês, alguns amigos de vocês, familiares, por que não? Para que a gente possa entrar no tema e conseguir tirar o maior proveito possível disso, tá bom? Outra coisa é a sugestão dos temas. O tema de hoje vai ser Sócrates e o direito de pensar. E esse tema ele foi escolhido por uma pessoa que também é seguidora da página. Então vocês percebem que o tema ele é moldado completamente baseando-se nos gostos que vocês têm pela filosofia em si. Então o tema, você pode escolher o tema da próxima live. Então assim, sinta-se à vontade para falar pelo direct, da forma que você achar melhor, uma forma de a gente conseguir te identificar e baseando-se no tema que você enviar, a gente vê se é realmente válido, se tem uma proposta bacana, se vai aderir muito, e eu creio que possivelmente vai. Vocês são pessoas muito instruídas, como eu disse, tem pessoas de vários níveis acadêmicos aqui, desde o ensino fundamental até doutores em si, então eu creio que serão temas bastante interessantes, tá? A proposta da página em si, novamente, só ratificando isso daí, falei na primeira live, acho interessante falar de novo agora. A página em si ela tem um enfoque em tratar da filosofia não como aula,
Por quê? Se a gente for analisar qualquer tema envolvendo filosofia, desde o período clássico da Grécia até o período moderno, a gente vai perceber que tem muitas aulas, principalmente na plataforma do YouTube, tratando a respeito desses assuntos de pontos de vista acadêmicos. Então eu quero trazer algo mais diferente, principalmente para pegar uma abrangência maior de pessoas. Sendo assim, eu quero trazer a filosofia de uma forma coloquial, uma forma que dê para as pessoas em si, desde aquela pessoa mais simples até a pessoa mais culta, ela consiga entender a filosofia em si e aderir isso na vida dela. É esse, para mim, que é o enfoque principal, tá? Fazer com que a filosofia seja palpável, seja compreensível para todos, transformar alguns temas que são mais complexos de forma mais simples, para que todo mundo consiga ter um proveito integral, né? O máximo de pessoas possíveis consiga ter um proveito integral a respeito da filosofia coloquial, tá? E eu tinha falado com vocês na próxima live a respeito de um projeto que eu pretendo fazer para setembro agora, que é, essa semana agora vai começar setembro e a próxima semana vai ter live no domingo, nesse mesmo horário, só que eu vou tentar trazer alguns convidados, né? Um domingo eu vou trazer um, no outro domingo eu vou trazer outro, pessoas que eu acredito que têm um arcabouço intelectual interessante no sentido de expor conteúdos para vocês, coisas que vão ajudar vocês na vida e em várias gamas de áreas. Então eu pretendo trazer pessoas que têm formação na área de teologia, pessoas que têm formação na área de direito, pessoas que estão cursando o curso de direito em si, pessoas da área de história, etc. Então eu acredito que vai ser muito proveitoso para cada um de vocês se vocês começarem a se entrosar disso cada vez mais, né? Então, Leidiane, boa noite, seja bem-vinda. José Oliveira, bem-vindo, boa noite para você também. Tá? Então, o mês de setembro é um mês que eu vou tentar fazer um mês de entrevistas com algumas pessoas que vão tratar de alguns pontos muito interessantes, tá bom? Só dando um pequeno spoiler aqui, próxima semana o tema será envolvendo religião, especificamente tratando sobre o cristianismo em si, né? Vai ser algumas perguntas que será feita a um colega meu, que ele é, para mim, uma pessoa que tem extrema influência no mundo teológico e ele tem um posicionamento muito interessante a respeito do cristianismo. Eu acho que trazer esse posicionamento vai ser muito bom para mim e para vocês também, tá? Então o tema é um tema bem interessante, vamos adentrar no tema agora, que vai tratar a respeito de Sócrates e o direito de pensar. Olha só, pessoal, desde que eu penso a respeito do intelecto humano, você percebe que o intelecto humano ele é algo absolutamente complexo. Isso daí parece óbvio, porque quando a gente olha ao redor não parece que as pessoas estão exercitando essa capacidade, esse direito quase que natural que é o de pensar. Isso é uma coisa que é absolutamente interessante. Por quê? Se você analisar o ser humano em si, em ser como existente, você percebe que dentro da escala de seres vivos no planeta Terra, os seres humanos eles estão no topo da cadeia alimentar. E por quê? Se você for parar para pensar no assunto, você perceberá que entre os vários atributos que faz o ser humano estar no topo da cadeia alimentar é exatamente o fato de pensar, o fato de planejar algo, o fato de criar hipóteses, de criar teorias, de criar planejamentos em si. Isso daí dá ao humano uma capacidade muito além do que qualquer animal já venha sonhar em ter. Por mais que existam muitos animais inteligentes, o golfinho é um exemplo deles, mas comparar o nível intelectual de um golfinho, até de um chimpanzé, com um ser humano é uma coisa que chega a ser até um pecado, podemos dizer assim. O ser humano, até o mais inculto dos seres humanos, ele consegue ter um nível cognitivo muito mais alto do que comparado com a maioria dos animais. Isso faz com que o ser humano seja um ser absolutamente interessante de ser estudado e absolutamente primordial para influenciar diretamente no rumo do planeta em si. Então isso é algo muito interessante de ter estudado, então por isso que eu achei esse tema bacana de trazer, e uma das figuras mais importantes a respeito desse assunto, eu considero Sócrates. Então se você parar para pensar na figura de Sócrates em si, você percebe que Sócrates ele vai trazer algo que é fundamental para o que nós entendemos hoje a respeito de sociedade como um todo. Ou seja, se você parar para pensar na ideia de Sócrates, Sócrates foi um ser humano tão importante na história da humanidade que a filosofia em si, a existência dele é dividida nele mesmo. Ou seja, temos os pré-socráticos, temos a era socrática e temos os pós-socráticos. Vocês obviamente bem sabem que os pré-socráticos eles tinham um pensamento voltado para estudar a questão primordial do ser humano, a questão primordial do universo em si.
tá? Não o ser humano como prioridade, mas a questão do universo, a questão do surgimento das coisas. Isso daí os pré-socráticos vão abordar de diferentes formas, de maneiras extremamente plausíveis. Algumas formas também não são aceitas hoje, mas se você parar para pensar o pensamento daquelas pessoas naquela época, conseguiram chegar a desenvolvimentos, alguns argumentos incrivelmente sofisticados para a época delas, né? Então, Sócrates é a pessoa que, diferente dos pré-socráticos que vão pensar no primórdio, no início das coisas em si, Sócrates talvez será o primeiro filósofo que vai focar a sua atenção, vai ser totalmente direcionada no homem. Então Sócrates será aquele filósofo que ele vai trazer a ideia da preocupação do ser humano quanto ser vivo. Perguntas como o que é a essência do homem serão feitas por pessoas como Sócrates. Então ele vai trazer esse pensamento de que o ser humano ele é importante na sociedade, ele pode dar uma colaboração significativa na sociedade e ele deve ser entendido como ser vivo. Então Sócrates, podemos dizer assim, que será o primeiro filósofo que vai dar importância direta ao homem, como ser existente, podemos dizer assim. Diferente de outros filósofos da época, pré-socráticos, como por exemplo os Parmênides e Heráclito de Éfeso, né? Heráclito de Éfeso vai dizer que tudo está em constante mudança, né? Então é aquela célebre frase dele de que quando você entra num rio, o rio não vai estar a mesma coisa, e quando você sair dele, você também não vai estar a mesma coisa, provavelmente, né? Porque tudo está mudando o tempo todo. Parmênides, em contrafação a isso, vai dizer que tudo é mutável, né? Tudo é parável, estático, né? A nossa percepção que muda com o tempo. Sócrates, então, vai trazer esse pensamento da importância do pensar, a importância do intelecto. Então, sendo assim, ele vai criar alguma espécie de sistemática a respeito desse pensamento e de como a gente consegue chegar a um padrão de pensamento da qual a gente poderia atingir um estágio até transcendental, a partir de métodos, que vai ser batizado como método socrático em si, da qual a gente vai abordar agora, de uma forma mais simples possível para que todo mundo entender, e você vai perceber o quanto foi algo de extrema importância no sentido de época e quanto é desvalorizado hoje para nós como seres humanos. Então, se a gente continuar, a gente vai perceber que o método socrático ele é baseado, de certa forma, em dois conceitos em si. O primeiro conceito seria a ironia. Sócrates, você sabe, diferente de outros sofistas da época, que seriam professores, né? Sofista simplesmente é um professor, alguém pago para ensinar, tá? Ele também pode ser colocado como uma espécie de um advogado da época, ele vai ser pago para defender ou para acusar alguém, podemos colocar assim. Sócrates não tinha um apego muito bacana com esse pessoal aí não, ele fez até algumas ferrenhas críticas para esse grupo de pessoas, tá? Mas se a gente parar para entender, era outra época, outro contexto. Só que Sócrates ele trouxe algo interessante. Enquanto você tinha um conceito de que você cobrava e ensinava, Sócrates decidiu fazer algo que era muito revolucionário para a época. O que foi isso? Ele trouxe a ideia de sair, ensinar as pessoas de uma forma diferenciada. E como era essa forma diferenciada? Ele acreditava que todo ser humano, principalmente seres humanos adultos, tem conceitos na cabeça, tem pré-conceitos na cabeça, ou seja, conceitos pré-estabelecidos a respeito de gamas de assuntos. Exemplo a respeito da própria natureza, a respeito dos próprios deuses, assim, enquadrando aí a religião, a respeito das vestimentas, a respeito de como direcionar uma família, a respeito da política. Todos os seres humanos, ele tem conceito na cabeça a respeito de alguns assuntos, pré-conceitos na cabeça, tá? E Sócrates, ele tentava entender, ele tentava levar essas pessoas para um grau maior de justificativa para esses conceitos. Então ele chegava para conversar com a pessoa, tá? Se posicionava de uma forma peculiar e fazia uma certa pergunta. E essa pergunta, ela não era uma simples pergunta, ela trazia uma conotação de refutação a algo, que era o tema em si da conversa. Então, por exemplo, se Sócrates ele fosse falar a respeito de política, ele fazia uma pergunta pertinente à política, porém não era uma simples pergunta interessada apenas em saber a resposta. Era uma pergunta que quase induzia uma forma de resposta. E esse conceito vai ser colocado como a ironia. Se você parar para pensar, a ironia, que era no conceito grego, não era esse conceito atual, tá? Ela representava um questionamento em forma de refutação, podemos dizer assim. Então não é o conceito de ironia que a gente tem hoje na nossa sociedade. O conceito grego é mais diferenciado quanto a isso. E Sócrates, o que é que ele fazia? Ele começava a conversar com algumas pessoas, tá? E esse conceito de pensamento
fazia com que a pessoa fizesse o seguinte: bom, ele me fez uma pergunta, eu vou tentar responder essa pergunta. E a pessoa respondia a pergunta. E Sócrates fazia outra pergunta em cima daquela pergunta. E a pessoa tentava responder com seus preconceitos formados. E Sócrates fazia outra pergunta. E chegava no momento da qual a pessoa ela ia cada vez mais ficando sem opções de respostas, até que ela chegaria a um ponto que ela, obviamente, ela não responderia mais, tá? E pensaria a respeito do assunto e dizer: bom, será que esse meu pensamento, ele de fato estava certo? Será que de fato aquilo que eu sempre imaginei durante toda a minha vida, de fato era o procedente? Era o viável para se levar em vida? E a partir desse pensamento a pessoa chegava em um processo de autoconhecimento, um processo de reflexão a respeito de um assunto da qual ela tiraria uma nova ideia daí, que é aí que vai surgir o segundo conceito de Sócrates, que é a questão da maiêutica, né? Em homenagem à sua mãe, que era parteira. Maiêutica significa quase que literalmente parto. Sócrates era filho de um escultor, né? E filho de uma parteira. Então Sócrates viria a ser um dos principais escultores de ideia da história da humanidade e aquele que seria o responsável por causar um parto de talvez milhares de ideias de pessoas com quais ele conversou, incluindo filósofos. Então era normal quando Sócrates chegava para conversar com alguém, juntava-se uma roda de pessoas e daí começava-se aquele longo diálogo a respeito do que Sócrates queria conversar. Geralmente era voltado a assuntos voltados para o homem em si. Então isso é muito interessante. A maiêutica ela vai ser esse processo de pensamento do qual você se autodescobre e pensa o seguinte: bom, esse pensamento que eu tinha sobre o assunto, será que de fato isso é procedente? Não, eu preciso entender mais esse pensamento. Então, algumas pessoas que ele considerava essas pessoas realmente as mais inteligentes, podemos dizer assim, aquelas que paravam para pensar, chegavam numa autorreflexão, ou elas agora aprendiam o assunto em si, ou elas mudavam de opinião. Esse é o pensamento que Sócrates chegava a empregar de forma brilhante em seus discursos, em seu diálogo, tá? Só para deixar claro, isso obviamente muitos de vocês já sabem, Sócrates não escreveu nada. Tudo que a gente tem de Sócrates é baseado principalmente no seu principal discípulo, que é Platão. Nos escritos dele, a gente tem as principais conversas de Sócrates com muitas pessoas, tá? A partir daí, Sócrates não deixou nada porque ele acreditava que o principal método para se deixar algo aqui era através da tradição oral, tá? E isso daí foi muito usado até, por incrível que pareça. Porque muita gente deve estar se dizendo: ah, Sócrates, meu Deus do céu, porque ele não deixou nada anotado, não era muito melhor. Não, por incrível que pareça, se você for pensar ao longo da história antiga, e principalmente sobre a Idade Média, a tradição oral ela persistiu durante muito tempo. O problema é que ela não é tão aplicável hoje, porque acaba entrando mais ou menos naquele telefone sem fio. Você coloca uma ideia, outra pessoa vai ouvir sua ideia, só que ela conta para outra ideia, para outra pessoa essa ideia de uma forma mais diferenciada. E aí vai indo numa escadinha a ponto que a ideia ela praticamente desaparece do seu discurso original, ou ela está completamente modificada, né, sobre aquilo. Isso aconteceu muito na tradição cristã em si. Porém, Platão, graciosamente, conseguiu anotar muitos dos discursos de Sócrates, e assim a gente conseguiu ter uma ideia melhor sobre esse personagem. E aí daí você consegue tirar alguns pensamentos a respeito do assunto, principalmente aplicando isso a hoje, tá? Mas primeiro eu queria comentar algumas enquetes que eu levantei com vocês a respeito disso, tá? A primeira enquete foi o seguinte: você opina sobre algo que não pesquisou? 65% de vocês colocaram não. 35% colocaram sim. Então isso é algo que é curioso. Parabéns a esses 65% que colocaram não. E esses sinceros 35% que colocaram sim, primeiro parabenizo por admitir isso. Isso é muito interessante. Você admitir algo que não é muito agradável às vezes para a sociedade. Então, obrigado por ter admitido isso. Mas agora vamos olhar o problema central da coisa. Opinar sobre algo que você não conhece ou sobre você não pesquisou. Isso é um dos principais problemas da nossa sociedade hoje. Você pesquisar sobre algo deveria ser a primeira atitude, é o primórdio antes da opinação. A gente vive numa sociedade hoje que, aplicando-se a várias áreas, tanto a política, quanto a ciência, quanto a religião, as pessoas têm uma dificuldade de pesquisar o assunto antes de opinar. E isso é algo, de certa forma, prejudicial. Sócrates vai abordar essa ideia como uma ideia que deveria ser inerente do ser humano. Deveria ser natural, deveria ser normal isso. Antes dele pesquisar a respeito de qualquer coisa, ele deveria pesquisar a respeito dessa coisa e assim ele conseguir tirar um intelecto a respeito disso. Obviamente, Sócrates vai usar um método diferente do que a gente usa, né? Como eu disse, a gente está falando de idade antiga.
E sendo assim, o pensamento de Sócrates era um pensamento diferenciado quanto ao nosso, né? Então ele chegava na ideia de que você conseguiria chegar a uma verdade muito segura se você começasse a se questionar dos seus preconceitos, dos seus pressupostos, e aí você conseguiria questionar até chegar a um ponto que você chegaria numa verdade segura. Isso daí é muito viável, porém eu acredito, agora é uma opinião minha, eu acredito que isso é válido quando você entrelaça isso com um pensamento empirista. Ou seja, você pensa em determinada forma, você consegue ampliar isso conforme o tempo, e daí você passa para a experimentação, da qual vai desencadear o método científico daí em si, né? Porém, a nossa sociedade atual, ela tem essa certa dificuldade em fazer isso. E é estranho para mim imaginar isso, porque essa dificuldade existe, vendo que a gente tem praticamente o mundo na palma da mão hoje. A gente sabe que a tecnologia está absolutamente avançada, a gente tem meios de comunicação extremamente avançados, a gente consegue agora conversar com alguém que está, sei lá, do outro lado do mundo com uma praticidade absurda. Então, obviamente, a maioria das pessoas deve ter acesso a celulares, a computadores, a notebooks, etc., alguma forma de tecnologia que faz ela ter acesso a alguma plataforma de pesquisa. Isso daí deveria ser absolutamente mínimo, essas situações da qual a pessoa fala, opina sobre algo, publica algo, compartilha algo da qual ela não pesquisou ainda, ela não tem uma noção ampla quanto a isso. Isso não deveria acontecer simplesmente pelo fato de que para você buscar uma opinião hoje, para você saber sobre algo hoje, simplesmente alguns cliques e você consegue identificar se aquela notícia é falsa, se não é, se aquilo aconteceu ou se não aconteceu. Então, na realidade, seria um problema não agora de facilidade para encontrar o assunto, não de facilidade para encontrar a resposta. Seria um problema em si de dedicação para a busca. Isso é algo que é fundamental, porque tem que você se imaginar da seguinte forma. Sócrates ele vivia numa sociedade que, apesar de ser avançada em quesito de pensamento intelectual, em quesito de tecnologia, comparado com a nossa, era uma questão absolutamente inferior. Então, você comparar em quesito de tecnologia a nossa sociedade atual com a Grécia Antiga era uma coisa absolutamente diferente. Porém, era necessário, Sócrates carregava um desejo motivacional de querer aprender, de querer entender as coisas. E isso daí é algo que falta muito na sociedade atual. Obviamente, eu não estou generalizando, tá? Eu estou falando que existe esse caso em si. E esse caso deveria ser minoria, e a gente sabe que não é. Se fosse assim, se fosse minoria, um dos principais assuntos falados na sociedade hoje não seria as fake news. A gente sabe, a fake news ela acaba entrando nesse tema aí porque é nada mais, nada menos do que a divulgação de algo que não foi pesquisado de antemão. Então as pessoas elas divulgam determinadas notícias porque elas não pesquisaram de antemão essas notícias e acabam divulgando isso como se fosse uma verdade. E é impressionante a quantidade de pessoas que é alcançada por essa determinada função. E isso são determinados setores. Isso é a respeito de assuntos políticos, isso é a respeito de assuntos religiosos, isso é de determinados assuntos que as pessoas acabam assimilando aquela ideia como verdade, não pesquisam e disseminam isso para o mundo. Isso é perigoso ainda por cima, tá? Então, assim, sempre seja prudente em relação a isso, tá? Sempre, cada vez que você receber determinada notícia, você tiver determinado conceito, amplie isso, estimule isso. É isso que vai fazer de você humano, para ser bem curto e grosso, é isso que vai diferenciar você de animais. É isso daí que vai fazer você ser humano em sentir principalmente algo que é fundamental, um direito que demorou muito tempo para ser conquistado, que é o direito de pensar, é a liberdade. Você tem a liberdade de pensar, tá? Você tem a liberdade de desenvolver um raciocínio hoje. Sinta-se grato por viver num país e numa época da qual isso é possível. Já existiram determinados países, determinados períodos da história da qual isso daí foi tirado de você, da qual se você pensasse em determinado assunto, se você quisesse opinar a respeito de determinado assunto, você era completamente oprimido em relação a isso. Tá? Então a gente tem ao longo da história exemplos disso, de momentos da qual a gente queria expressar uma ideia, queria pensar determinados assuntos, porém a gente era coagido em relação a isso. Então quando a gente está no momento que apesar de difícil, a gente tem ainda essa liberdade de pensar sobre o assunto, poder elaborar uma ideia, poder dar um desenvolvimento a ela e ainda por cima expressar ela, isso daí deveria ser valorizado. Então eu acredito que o que deveria ser estimulado mesmo é esse pensamento de conquista, de que o direito de pensar é algo que deveria ser valorizado pela gente quanto ser humano, que é algo fundamental para a nossa existência. Você consegue imaginar algumas coisas da qual você não, se você não tivesse um planejamento, e para ter um planejamento é necessário pensar, seria devastador. Eu vou dar alguns exemplos aqui embaixo, tá? Primeiro, eu quero comentar a respeito de um assunto, tá? Que diz o seguinte, a segunda enquete.
Você acha que a prática deste exercício do pensamento deveria ser estimulada? E aqui eu fiquei bem contente com a resposta de vocês. 100% das pessoas disseram que sim, deveria ser estimulado. Agora, só que os meios para se fazer isso que é o interessante. Para mim, um principal meio para se fazer isso é nada mais, nada menos do que a educação. Eu pretendo futuramente fazer uma live envolvendo a educação brasileira em si, simplesmente o déficit que a gente ainda tem na educação brasileira. Porém, é algo que tem ainda um jeito, dá para sair dessa situação, não dá para deixar de mão simplesmente a educação brasileira porque você não está vendo um progresso tão significativo. Você já imaginou, se já está ruim a gente dando atenção, ou pelo menos algumas pessoas dando atenção, você já imaginou se a gente deixar de mão aonde vai chegar? Então é algo que a gente tem que estar sempre buscando, algo que a gente tem que estar sempre estimulando melhorar. E principalmente o pensamento, ele faz parte disso. O direito de pensar, ele faz parte disso. Por quê? Se você analisar Sócrates, não é o tema em si do vídeo, mas se você analisar Sócrates junto com um pensador da época moderna que é Descartes, você vai perceber que eles têm muito em comum. Porque Sócrates ele vai estimular a ideia de que através do questionamento de suas ideias você vai conseguir atingir um patamar de verdade, podemos dizer assim. Descartes ele vai um pouco mais além, ele vai na ideia do racionalismo, da qual se você pensar em determinado assunto e questioná-lo, você deve questionar até aquele veredito que você chegou e até chegar a um ponto de que você consiga encontrar algo que é indubitável. Infelizmente ele chegou na conclusão de que a única coisa que é indubitável é a própria dúvida em si, da qual ele vai dar a célebre frase dele que é penso logo existo. É a única certeza que ele tem realmente é da existência dele porque ele está pensando em si. Então daí você consegue tirar algo que é fundamental, algo que Descartes falou, que é fundamental, que é algo que traz você à existência, traz você à realidade, é simplesmente o fato de você pensar. Olha que algo revolucionário, a gente está falando de alguém muito importante, um inventor do método científico moderno, podemos colocar assim. Então, a gente vai ter áreas do pensamento, áreas da vida da gente, da qual é de fundamental importância a prática da reflexão, a prática do pensamento, ela ser estimulada. E dentro dessas áreas a gente tem a própria ciência. Vocês viram na outra live, quem acompanhou a outra live, quem não acompanhou, por favor, pode ter acesso na conta, tá lá salva a live, tá? Pode ficar à vontade para assistir. A gente acompanhou que Aristóteles ele vai definir os graus do conhecimento. E os graus do conhecimento ele vai colocar ali a ciência bem dividida, ciências práticas, ciências teoréticas e tal. E se você perceber, a ciência em si, ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, como eu já havia falado. Porém, se você perceber que antes de você passar pela parte prática da ciência, é necessário alguém ter pensado na ideia da ciência em si. Então, se você parar para pensar, o pensamento ele está entrelaçado a tudo que envolve na vida. Tudo. Tá? Áreas fundamentais e não fundamentais. Até o momento que você se acorda de manhã, você decide que roupa você vai vestir, você tem que exercitar o seu pensamento. Só que aí é que tá. Quando você toma isso como natural e apenas para coisas simples da vida, você acaba perdendo a máxima geral que o pensamento ele pode levar você. É o que Sócrates vai colocar como fosse a iluminação, o momento do transcendente, é o momento da qual você vai sair desse contexto apenas material e você vai para algo além. É o momento do pensamento, Então, você percebe que o método científico ele é fundado sobre esses seguintes pilares, que o primeiro deles é a observação. Você vai observar algo em si, e daí você vai pensar sobre aquele algo, e daí você vai ter a elaboração do problema. Então você observa algo e você problematiza aquela coisa agora para você tentar tirar o máximo da situação dali. Logo em seguida você vai levantar a hipótese. Ou seja, do levantamento da hipótese é necessário que você pense a respeito do assunto. E com esse levantamento de hipótese você vai obviamente chegar à experimentação. E daí você vai perceber se aquela sua ideia em si ela funciona ou não, ou se ela é aplicável ou não. O método científico vai funcionar dessa forma. E partindo da análise dos resultados da sua experimentação, você chegará na conclusão ou na teoria em si. É assim que o universo científico ela funciona. E é isso que deveria ser empregado à maioria da população. Eu sei que muitas universidades, eu sei que o mundo acadêmico em si, ele acaba privando muitas pessoas, fazendo uma espécie de lacuna entre as pessoas normais, pessoas coloquiais do dia a dia,
para esses assuntos. Isso não deveria existir. É sua função fazer com que esses assuntos eles cheguem para a maioria das pessoas. Tá? Você vê, por exemplo, uma lacuna muito grande entre a periferia em si e a universidade. Há muitas vezes um pensamento que é colocado da qual você ter um diploma, você ter um curso superior, de alguma forma faz você ser melhor do que alguém que não tem. Isso está absolutamente errado. A única coisa que um diploma ele fornece a você, e eu enxergo absolutamente dessa forma, o diploma ele não fornece conhecimento a você de forma nenhuma. O que vai fazer você ter o conhecimento, desenvolver esse conhecimento, nada mais é do que a sua experiência individual com os assuntos apresentados lá. O diploma nada mais nada menos é do que um ingresso para você falar em determinados lugares sobre o tema. Então muitas pessoas acabam transformando essa ideia de ter uma graduação, de ter um doutorado, de ter um mestrado em algo como se você agora, a partir daquele momento, você virou uma entidade superior a pessoas que não têm aquilo e você se comporta como tal. Isso deveria ser ridículo por si só. Não estou dizendo que são todas as pessoas, logicamente. Obviamente que não. E ainda bem. Porém, o que eu estou dizendo é que existe essa lacuna e ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, se você me perguntar, Cleiton, e agora, como é que eu faço para acabar com essa ideia das pessoas de desvalorizar o pensamento, desvalorizar o conhecimento fundamental em si? Como é que eu faço para isso? É através da educação? Sim, é através da educação, mas principalmente quando quebrar essa barreira que tem entre a universidade e a periferia em si, podemos colocar. Tem que haver uma ligação maior, tem que dar espaço para ouvir aquela pessoa que vive todo dia numa situação de vida, que é a maioria dos brasileiros, que é absolutamente difícil. Da qual muitas vezes pessoas que vivem nos seus mundinhos, nas universidades, muitas vezes não têm acesso àquele pensamento, não têm acesso àquela vida e muitas vezes nem aguentaria ter uma vida daquela. Então eu acredito que essas pessoas têm muito a dizer. Tem muito a aprender com pessoas que vivem na periferia. Teve uma vez que eu fiquei impressionado com um senhor da zona rural aqui de Pernambuco. Eu estava uma vez andando na rua, estava me encaminhando à casa da minha noiva. Quando eu estava próximo de chegar lá, tinha um senhorzinho que ele estava andando próximo a mim, a gente começou a andar junto e começou a conversar. E eu fiquei impressionado. Ele tem por volta, eu acho que uns 55, quase 60 anos. Ele estava até com a enxada, uma camisa social meio aberta, bem simples, da zona rural. Só que as coisas que aquele homem estava falando a respeito de assuntos de vida, eu tinha ouvido pelas mentes mais brilhantes que a filosofia conseguiu me apresentar. Assuntos envolvendo como tratar uma mulher, como se alimentar de determinada forma, como estudar, como se comportar diante de uma situação, como respeitar pessoas mais velhas, como respeitar filhos, como respeitar esposa, como respeitar marido. Foi uma aula que eu aprendi com pessoas com um nível acadêmico muito mais alto, podemos colocar assim, né? Em quesito de currículo, muito mais alto. Porém, estavam falando exatamente a mesma coisa. Então você olha essa situação, você para pensar e você percebe que essas pessoas merecem ser ouvidas. Aqui tem uma opinião de um leitor, Elris, não sei bem pronunciar seu nome, mas o que ele falou foi o seguinte: essa lacuna fica ainda mais evidente nos rituais de passagem, nas defesas de dissertação ou de tese. Possivelmente. Tá? Então, aqui a gente entra dentro de outra observação, que o pensar ele não leva apenas a um desenvolvimento tecnológico de uma sociedade. Ele entra na ideia do ser humano enquanto pensamento a si mesmo e no outro. Então a gente é comum ver, geralmente na religião cristã principalmente, sendo estimulado a ideia de amor ao próximo. Porém, a gente acaba percebendo, não são todos, obviamente, mas a gente acaba percebendo que ainda existe pessoas que vivem isso só na teoria. Pessoas que olham essa ideia do amor ao próximo, do respeitar o outro, algo apenas teórico, não é passado para a prática. Enquanto deveria ser uma ideia que o conhecimento, o pensar deveria fornecer isso quase que naturalmente. Porém, por que isso não ocorre?
Não há o estímulo para isso acontecer. E esse estímulo ele deve vir daquela gama de pessoas que acabam se achando semideuses e se diferenciando, se afastando cada vez mais com aquelas pessoas que ele deveriam ter contato. Tá? Então, quando você começa a pensar, você não melhora apenas o seu intelecto. Você melhora a sua relação com o ser humano, com o outro. Algo que é absolutamente falado e pouco demonstrado em si é a questão da simpatia e da empatia. Estava numa aula essa semana que isso foi abordado. Eu escutei alguns comentários interessantes, outros nem tanto. Porém, a questão da simpatia e empatia, ela é algo que ela provém através do conhecimento. O que seria simpatia? É você ouvir o problema de alguém, você usa palavras sofisticadas, bonitinhas, podemos dizer assim, para tentar fazer a pessoa se sentir abraçada, podemos dizer assim. Porém, a pessoa ela sente que aquelas palavras estão tão distantes quanto você. E aí a diferenciação da empatia. Na empatia você vai ter nada mais, nada menos do que quase que uma transfiguração da pessoa que está lhe contando o relato para você mesmo. Você se coloca na situação de tal forma da qual você se insere no acontecimento e projeta aquilo na sua mente como se aquilo tivesse acontecido com você mesmo. E daí você pode, por exemplo, tirar uma ideia de estupro. Uma mulher que passa por uma situação dessa é algo absolutamente terrível. Eu assim imagino que é absolutamente terrível. A empatia ela vai fornecer o pensamento que quando alguma mulher conte isso a você, você se coloque no lugar o máximo possível e você consiga extrair daí uma forma de agir na situação. E para isso é necessário o pensar, se colocar no lugar do outro. Então, para mim, isso está muito conectado, muito interligado. E como eu acredito isso? Eu acredito que muitas pessoas, vocês que estão aqui me assistindo, podem estimular esse pensamento e levar isso para a sociedade em si. Não é uma tarefa fácil, porém eu acredito que deve ser estimulado esse raciocínio. Tá? Então aqui eu separei um pensamento do físico Albert Einstein, da qual ele dizia o seguinte: o mundo, tal como criamos, é um processo do nosso pensamento. Não pode ser alterado sem alternarmos a nossa maneira de pensar. Então muitas pessoas que querem mudar o mundo, querem fazer o possível para mudar o mundo, antes de tudo, ela tem que pensar, será que o meu pensamento, será que a forma que eu estou integrando o meu pensamento, o meu conhecimento, ela está adequada antes de eu querer mudar todo mundo? Que o mundo tem vários pensamentos, uma gama plural de vários pensamentos, da qual você vai discordar de muitos, vai concordar com outros. E você primeiro precisa se entender antes de partir para o mundo, que é o autoconhecimento. Daí a gente vai tirar a ideia do que o oráculo de Delfos fala, né? Quando a gente chega no oráculo de Delfos, lá você tinha lá as sacerdotisas do templo de Apolo, da qual tinha um seguinte pensamento, né? Que era o conhece-te a ti mesmo. Parece ser algo óbvio, mas conhecer a si mesmo é um processo que talvez dure a vida toda. Mas isso deve ser colocado, porque senão você acaba entrando em contextos de situações da qual é extremamente maléfico sua influência na vida dos outros e o quanto você é destrutivo para você mesmo. Um exemplo disso eu consigo pensar aqui é na obra clássica O Peter Pan. Né? Você consegue tirar daí. Você percebe que Peter Pan nada mais é do que o adulto com a mentalidade absolutamente de criança. É aquele ser humano que cresceu, mas não desenvolveu o intelecto, ele não desenvolveu a sua mente. E em contrafação a isso, a gente tem o Capitão Gancho, né, sendo claramente representado pelo homem que está enfrentando as dificuldades que a vida assim impõe. No episódio da qual o Capitão Gancho tem a mão decepada pelo Peter Pan, e a mão dele é dada para o crocodilo chamado Tik-Tok, que é uma clara ilustração do tempo, o crocodilo ele começa a gostar do gosto da carne do capitão e assim começa a persegui-lo constantemente. Isso é uma clara alusão da qual, se você decidir aderir a um pensamento, da qual você vai buscar, da qual você vai conhecer, você vai pensar antes de agir, você acha que o seu pensamento, a sua palavra, ela pode ter uma influência maior do que você imagina,
você corre um risco de sentir a dor que a vida pode lhe trazer. Conforme o tempo passa, o tempo cada vez mais vai tirando mais de você, vai tirando um pedaço de você a cada dia. Porém, por mais que seja aparentemente difícil essa escolha, encarar a vida como dor, que é o que ela é, por mais que seja difícil encarar essa ideia, essa premissa, eu vejo como muito mais digna do que você ser um Peter Pan. Um cara que vai desenvolver-se como um homem, porém a sua mente será completamente infantilizada. Então essa é uma ideia que todos nós temos que enfrentar em um dado momento sobre várias situações da vida, seja científicas, seja situações políticas, situações acadêmicas, situações familiares, da qual o pensar é fundamental para o desenvolvimento de quaisquer ideias. Tudo bem? Então aqui eu levantei uma terceira enquete, que foi o seguinte: você acha que o nível cognitivo de um indivíduo pode ser definido pela idade ou conquista acadêmica? E 86% colocou é claro que não. E 14% colocou com certeza. Aqui a gente poderia pegar essa questão da idade, da formação acadêmica e ampliar. Você acha que uma pessoa, por ter uma renda inferior a você ou superior a você, isso invalida de alguma forma o pensamento, o nível cognitivo dela? É claro que não, gente. Tem muitas pessoas que estão se formando hoje e, sinceramente, são quase que analfabetos funcionais. E muitas pessoas que sequer pisaram numa universidade um dia, que têm um conhecimento que é extremamente interessante de se conversar. Tá? Então é isso que a gente deve colocar na cabeça antes de permanecer com os preconceitos da qual Sócrates vem abordando lá. Nossos preconceitos, porque eles necessariamente podem ser falhos. E para se livrar de preconceitos falhos, o que você deve fazer? A autorreflexão, a maiêutica se aplicada. A forma do questionamento até o momento que você vai conseguir sustentar uma tese. E essa tese ela vai ser argumentativa, você terá justificativa para propor essa tese. Tá? Então é esse pensamento que eu queria deixar com vocês hoje, tá? A respeito desse assunto que eu acho absolutamente intrigante. Novamente repetindo, não tomem isso como uma aula, eu não pretendo fazer as lives como uma aula. Tá? Se vocês também quiserem que eu aborde em aulas, tudo bem, mas eu acredito que já tem muito conteúdo na internet abordando esses assuntos, tanto de filosofia quanto de história, como aula. Eu prefiro encarar isso aqui como uma conversa sincera, e como eu já falei da primeira live, isso aqui é uma espécie de terapia para mim mesmo. Eu acredito que há duas coisas que não se deve guardar: afeto e conhecimento. Se você guardar essas duas coisas por muito tempo, provavelmente você vai perder. E qual é a conclusão que a gente chega? Da qual Sócrates vai falar a sua célebre frase: só sei que nada sei. Sócrates olha a ignorância como uma forma mais virtuosa do que aquela pessoa que acha que sabe de tudo. Então olha a situação. Então o princípio da sabedoria Sócrates vai colocar como a ignorância. Você admitir que não sabe. E esse é um pensamento interessante, porque você admitindo que não sabe, quanto mais você busca e influindo esse pensamento, você mais continuará buscando. E isso é absolutamente benéfico, porque você vai passar simplesmente toda a sua vida buscando conhecimento, adquirindo conhecimento, aplicando ele na sua vida, porém você vai ficar com a ideia de insaciável. E você sempre vai querer buscar mais. Tá? Então é isso, pessoal. Eu quero ver se vocês têm alguma coisa a dizer, alguma pergunta, algo do gênero. E se não for, a gente fica por aqui hoje. Tá? Ensinando e aprendendo. Lidiane, boa noite. Boa noite a todos vocês. Agradeço o carinho que vocês estão tendo. Por favor, peço em cara... Eduardo, boa noite, cara. Tudo bem? Gente boa, Eduardo. Então, eu espero que vocês divulguem esse pensamento. Se assim vocês confiarem na minha ideia, se vocês aceitarem o argumento, vocês divulguem esse pensamento da forma que vocês acharem melhor, compartilhando, deixando seu like da forma que vocês quiserem, tá? E aqui eu não consigo pronunciar seu nome, mas perguntou o seguinte: Sócrates não tem livro?
Não, Sócrates não escreveu livro nenhum. Sócrates achava que a tradição oral era a melhor forma de se passar o conhecimento. Sócrates não escreveu nada. Tudo que a gente tem sobre Sócrates é através dos textos cômicos de Aristófanes e das obras de Platão e também dos textos militares de Xenofontes, né? Então é isso que a gente tem. Vai ficar salva a live? Sim, vai ficar salva a live, tá? Gabriela disse muito boa live, obrigado. Tá? Muito obrigado. Se tem mais alguma pergunta, vou ficar esperando. Geisa Bianca. Na maioria dos casos, os autodidatas possuem mais intelectos que muitos universitários ou pessoas que possuem qualquer nível acadêmico. Olha, isso está certo, dentro de um determinado contexto. Por quê? O autodidatismo ele não é algo que ele tem que estar separado propriamente da vida acadêmica, né? Ele pode estar junto, sim. Obviamente tem pessoas que são apenas autodidatas e não entraram no quesito universidade. E tem muitas pessoas inteligentes assim, claro que tem, tá? Porém, eu acredito que o autodidatismo ele pode caminhar junto, sim, com a vida universitária. Eu acho extremamente interessante isso, né? E deveria ser estimulado isso, o autodidatismo no geral. Você acredita que Jesus provocava a maiêutica por meio das parábolas? Olha, isso é absolutamente interessante. Porque Jesus e Sócrates, se você for parar para pensar, eles têm muito em comum. Muito, absolutamente muito em comum. E Jesus fazia algo que era parecido. Não posso dizer que era idêntico, mas era parecido com o que Sócrates fazia. Porque Jesus tinha, como judeu, Jesus tinha um hábito bastante intrigante de perguntar muito também. Então, se você for analisar os textos bíblicos em si, você percebe que Jesus geralmente, quando ele vai tratar com os doutores da lei, com os fariseus e os saduceus, ele geralmente respondia em forma de outra pergunta, né? E tem até um pensamento que é interessante. Uma vez um pesquisador ele foi perguntar para um rabino sobre isso. Porque vocês judeus geralmente que vão responder uma pergunta, vocês respondem com outra pergunta. Por que vocês têm esse hábito? Aí o rabino perguntou, e que mal tem nisso? Então, se você perceber, ele vai ainda nutrir esse pensamento de questionamento. Isso é algo que o povo judeu tem, isso é algo valoroso. Jesus vai tratar isso de uma forma bem parecida com Sócrates, apesar de algumas diferenças, tá? Que é diferente só uma coisa, já que a gente entrou no assunto, eu não vou abordar tanto, mas enfim. Jesus, ele trazia a ideia não de que você alcançará a verdade. Não. Jesus trazia a ideia como a própria verdade. Ele se denominava a própria verdade, o verbo encarnado em si, o logos, né? A aletheia, podemos se colocar assim também. Sócrates dizia que você, através do pensamento da maiêutica, você conseguiria chegar a uma verdade. Jesus dizia ser a própria verdade encarnada. Então tem essa grande diferença. Mas é parecido sim, o método que Jesus usava para conversar com as pessoas com o de Sócrates. Aqui a gente tem a Lite Meire, que colocou: será que o pensamento de Sócrates mudaria com esse novo mundo, a liquidez desse tempo? Olha, o pensamento de Sócrates eu acredito que ele é fundamental hoje ainda. Tem muitas pessoas que vão discordar de mim, mas eu acredito que ele é fundamental hoje ainda. É claro, com certos complementos. Desde que Sócrates ele viveu até o período que a gente está hoje, já passou muito tempo e já tiveram muitas pessoas que pensaram ampliamente ao longo de Sócrates, né? E isso daí foi absolutamente complementar. Eu não olho como cancelador um ao outro, eu olho como complementar. Então, se você pensar, por exemplo, na ideia do racionalismo e do empirismo, podemos dizer assim, você vê que Kant vai ser aquele cara que ele vai casar as duas ideias, porque tinha o grupo que achava que só através da razão você conseguiria chegar na verdade, só através da razão. Outro grupo achava que era apenas a experiência que ia fazer você chegar na verdade. Então, Immanuel Kant ele vai fazer esse casamento, que sim, você pensando em uma determinada ideia, você criando essa ideia na sua cabeça através do raciocínio lógico, através da razão, você agora tem que passar ela para a experimentação e ver se ela funciona propriamente. Aí você chegará num padrão de verdade, obviamente ele vai equalizar a verdade com a realidade em si, né? Então aqui, Eduardo, os clássicos são os clássicos. Eduardo, os clássicos são os clássicos, né? Então é muito interessante você abordar realmente os clássicos. E acredito que o povo brasileiro em si tem o pensamento que deveria ser colocado junto com esses clássicos, né? Eu acredito verdadeiramente nisso, que o brasileiro ele tem a capacidade de desenvolvimento de pensamento muito ampliado. Tem uma história riquíssima, magnífica. O problema é que quase que o sistema burlou o brasileiro de ter acesso a essas fontes, podemos dizer assim, né? Então, é até pela questão do poder em si, né? Então, alô Descartes e Hume. Muito bem. Vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu só dar uma breve olhada aqui, se alguém comentou mais alguma coisa.
Muito obrigado pela interação de vocês. Eu estou achando muito legal essa interação de vocês, tá? Isso me ajuda muito, porque como eu tinha falado, isso daqui é uma terapia para mim também, tá? Eu preciso fazer isso. Eu olho isso como um momento de conversação que eu posso ter, de me entender como pessoa também e de conversar com vocês. O diálogo, Sócrates já vinha colocar isso, é algo fundamental para se chegar em determinados conceitos. Tanto Sócrates quanto outros pensadores, até o próprio Aristóteles vai colocar isso, né? A arte do questionamento, podemos colocar assim. Muito bem, então é isso. Creio que vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida você pode chegar para falar comigo no privado, pode entrar na conta da página em si, você pode perguntar qualquer coisa que você quiser a respeito dos temas que eu vim abordando. Se você quiser sugerir alguns temas, você pode fazer isso. Se quiser criar parcerias, se você acha que você tem um conceito na cabeça elaborado, muito bem elaborado, e gostaria de passar essa ideia, a gente obviamente vai entrar num consenso a respeito desse determinado assunto. E se a gente conseguir chegar num denominador comum, a gente pode muito bem fazer uma live tratando a respeito desse assunto, tá? Então, próxima semana, eu pretendo, obviamente, espero que não aconteça nada, mas creio que vai dar tudo certo, tá? Trazer um convidado aqui para a gente abordar um pouco a respeito do cristianismo. Então, se você é cristão, você já pode se sentir convidado, tá? Abordar um pouco do cristianismo junto com esse contexto social que a gente vive, se tem importância ou não o cristianismo ainda hoje, por que deve ser estudado ou não, principalmente pelos cristãos, tá? Desde já agradeço a presença de todos, uma boa noite e até mais.